Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nardelli, professor de Administração para Concursos, e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar a gestão ágil, ou também pode vir no teu edital como gestão ágil em projetos. Cuidado que esse assunto nem sempre está explícito no edital, e a tendência é que caia cada vez mais, então fica ligado. Hoje é um videozinho relativamente mais curto que os demais. Quem não me conhece ainda, né, me coloco à disposição aqui nas minhas redes sociais, tem material, os materiais, inclusive, dessa aula, você baixa aqui em materiais gratuitos, tem o meu Instagram, o próprio YouTube aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, me ajude aí dando uma curtida no vídeo se você gostou e deixa o teu feedback. Antes da gente começar propriamente a aula, eu queria te dar uma dica de estudos. Nesses 13 anos aí ajudando concurseiros, eu percebo o seguinte: encara cada disciplina que você tem como se fosse um pratinho, e você, esse equilibrista de pratos, né? O concurseiro, ele é um grande equilibrista de pratos. O que eu quero dizer com isso? O pratinho, ele fica parado aqui em cima, em equilíbrio, quando ele está em movimento. Se você esquece de um pratinho desses, a tendência é que esse prato perca movimento e caia. Então, estudar para concurso é você perpassar por todas as disciplinas regularmente, porque a gente fica naquela curva de esquecimento, né? Todo mundo começa a esquecer um pouquinho. Então, cada vez que você renova o teu estudo, revisa aquele assunto, você até esquece, mas esquece numa taxa menor, cada vez menor. Ou seja, esse pratinho, quanto mais você revisa, por mais tempo ele fica em movimento. Pegou a analogia? Beleza, então vamos lá falar de gestão ágil sem enrolação. O que é um pensamento ágil? É você entender que o mundo muda, e muda cada vez mais rápido. Charles Darwin já dizia, a espécie que sobrevive não é a mais forte, mas a que se adapta melhor. Num ambiente mutável, volátil, incerto, complexo, ambíguo, quanto mais rápido você se adaptar, melhor, né? Não adianta, você não deixa de ter o planejamento como de suma importância. Eu não estou dizendo que o planejar, antecipar problemas, não é importante. Agora, saber que pode vir um problema que você não estava prevendo e ter cultura ágil para mudar. Cultura ágil para constantemente buscar inovação, adaptabilidade. Fechou? Mike Tyson tem uma frase que eu gosto muito para começar essa aula, que é: todo mundo tem um plano, um planejamento, né? Até levar o primeiro soco na cara. E aí, como é que você vai reagir a isso? Essa é a ideia do pensamento ágil. Então, a gente quer tentar desburocratizar aqui, deixar cada vez mais adaptável, ágil, reativo, enfim, são sinônimos. Toda vez que eu falo em mundo VUCA, ó, é volátil, incerto, né? Uncertain, complexo, ambíguo. Então, o mundo VUCA é esse mundo que cada vez muda mais rápido, é mutável. Fechou? E aí, quando a gente fala em gestão de projetos especificamente, na aula anterior, a gente falou muito sobre a ótica da preditividade. O que é preditivo? Lembra que eu falo para lembrar de prédio? Você prediz algo, você consegue antecipar escopo, requisitos do projeto, ter tudo ali logo no início da iniciação, da concepção do projeto. A partir daí, a gente tem as fases de forma sequencial. A gente consegue fazer essas fases, né, waterfall, cascata, sequencial, preditivo, e diminui bastante o risco. Por quê? Porque eu só piso no degrau seguinte quando o degrau anterior tiver concluído. Essa é a ideia tradicional dos projetos, né? Preditivo, maior previsibilidade. Por exemplo, a construção de um prédio, por exemplo, a construção de um produto já bem definido, etc. Um ambiente aqui, não é que o macroambiente seja estável, mas o ambiente do projeto é mais estável, ok? O ambiente do projeto. Por quê? Porque eu já sei as características gerais do projeto. Porém, quando a gente vem para um contexto ágil, a gente não tem o escopo completo, ou seja, o cliente nem tem todos os requisitos para nos passar do que ele quer com aquele projeto. O ambiente do projeto muda muito rápido. Pode ser que, para eu fazer todo um projeto, até o final da concepção desse projeto, o requisito final, imediato, daquele projeto, do ponto de vista do cliente, mudou. Se você parar para pensar, falando aqui do preditivo, eu já te falei isso, você só tem, por exemplo, um prédio ao final de todo o ciclo de vida do projeto. Aí sim você tem, por exemplo, um prédio. E aí você consegue morar, ter uma moradia. Se você quiser morar e tiver pressa em se mudar, em morar naquele prédio, você vai ter que esperar toda essa concepção. Às vezes demora anos, meses, sei lá. No ponto de vista do ciclo de vida ágil, adaptativo, incremental, iterativo, tá? Então, ó, iterativo,
incremental, já comento isso, esses termos. Desse ponto de vista, você não precisa esperar até o final de todo o ciclo de vida do projeto para ter já um produto. Qual que é a ideia aqui do adaptativo? É entregar o quanto antes um produto usável, um produto que tenha valor, que resolva dores do cliente. Logo na primeira iteração. O que é iteração? É logo na primeira manipulação, na primeira etapa. Só que é um produto mínimo, é um produto que não é completão, cheio de requisitos. Isso funciona muito bem em softwares, por exemplo, é uma primeira versão do software. Uma versão com pouquinhas funcionalidades, mas que já tem valor, que já resolve dores daquele cliente. E aí o cliente vai conseguir validar, vai conseguir ver se é aquilo mesmo, e uma nova iteração acontece. E a cada nova iteração, um novo ou novos incrementos vão sendo incorporados a esse produto, de modo a cada vez mais ter mais incrementos, ter mais requisitos, ter mais funcionalidades. Concorda que, então, nessa iteração, que ela é muito mais rápida, o cliente já vai conseguindo validar e já vai vendo se é aquilo mesmo que ele quer, se não mudou, se, enfim. É diferente do projeto preditivo, que eu tenho que esperar todo o projeto ficar pronto para o cliente olhar se era aquilo que ele queria. Por isso que o adaptável, ágil, ele ele foca no valor mais fácil. Por quê? Porque o cliente desde já consegue ter um produto. Né? Ao final de cada iteração, que é muito mais rápido, aí de 15, 30 dias, ele já consegue ter um produtinho na mão. Esse produtinho, para quem já estudou, ou né, quem nunca viu, chama MVP, Mínimo Produto Viável, ou Minimal Viable Product. Né? MVP. Ele já tem uma funcionalidade, ele já resolve uma dor do cliente. Resolver dor é, por exemplo, a minha dor é viajar. Uma agência de viagem proporciona essa viagem. Não é dor no sentido físico, entende? É no sentido de eu almejo algo e esse mínimo produto viável já me resolve. A cada nova iteração, eu vou tendo mais benefícios, eu vou ter mais funcionalidade. Fechou? Isso funciona muito bem para ambientes que estão mudando, ambientes de certeza, de incerteza, ambiente turbulento. Por quê? Eu vou dando um passinho de cada vez, mas já resolvendo um pouquinho do problema do cliente. O cliente vai me dando feedback, vai me dando subsídio para uma nova iteração. E aí o cliente vai participando do desenvolvimento desse produto. Entendeu esse paradigma? É uma quebra de paradigma, e isso é importante. Me delonguei bastante aqui para você entender a diferença de projetos ágeis para projetos preditivos. Show? Beleza. Quando a gente fala em pensamento ágil, na verdade, o pensamento ágil é um grande guarda-chuva, e abaixo dele tem um monte de metodologias, filosofias, técnicas. Por exemplo, né, o Manifesto Ágil de 2000, que a gente vai falar dele hoje, Design Thinking, a gente vai falar, PMBOK 7ª edição, o Scrum, a gente vai falar. Lean, Kanban, a gente vai falar. Os demais, DevOps, ITIL, Extreme Programming, Crystal Clear, SAFe e outras metodologias, é mais para a galera da TI. Eu não vou entrar nessa seara. Eu vou focar naquilo que mais cai para a administração, para a área administrativa. Rafael, mas eu sou da TI, essa aula não serve para mim? Serve, só que eu não vou falar desses pontos aqui embaixo. Isso é muito mais da programação mesmo. Ok? Lean Startup é você fazer a startup, né, aquela empresinha pequena, escalável, a partir do ponto de vista da ótica da Lean, tá? Que a gente vai falar hoje. Então, o pensamento ágil é como se fosse um grande guarda-chuva, e abaixo dele, né, protegendo aí várias metodologias, técnicas, ferramentas, filosofias, etc. Começando com a cultura ágil, né, aprofundando, esquematizando aquilo que eu falei anteriormente ali do todo mundo tem um plano até tomar o soco na cara. Ser ágil, então, significa o quê? Adaptabilidade, flexibilidade, ou seja, resposta rápida, reagir rapidamente às contingências do ambiente. Ser ágil significa ter proximidade com o cliente. Lembra, o cliente está próximo, a cada iteração ele vai acompanhando, dando feedback, dando subsídios para uma próxima iteração, para um próximo incremento. Feedback constante, tanto do cliente como da equipe do projeto, todo mundo é alinhado. Por quê? Porque se o mundo está mudando, se tudo muda rápido, a gente tem que comunicar isso rapidamente, porque senão um vai ficar perdido. Foco no valor. Valor aqui no sentido de efetividade, de impacto, efetividade, benefícios. Tudo isso para quem? Para o cliente.
Fechou? E para isso funcionar, você não pode ter aquele ah, sistema decisório centralizado. Aquele sistema decisório é cheio de regras, de regulamento. Por quê? Porque o mundo está mudando, você precisa ser ágil. Se você precisa ser ágil, a tua equipe precisa ser autogerenciável. Eu preciso de descentralização. Descentralização. Fechou? Pensa como se fossem uns pilares da cultura ágil, de você pensar ágil. Eu poderia expandir isso daqui com diversidade. Quanto mais diversa a tua equipe for em termos de pensamento, cultura, idade, gênero, sexo, cultura mesmo no sentido de vivência, quanto mais diverso, quanto mais múltiplo, mais pensar fora da caixa que ela vai ser. Então você vai ter uma maior capacidade inovativa, criativa, né? Isso é muito bom para a cultura ágil. Lembra na aula anterior, em gestão preditiva, hoje a gente vai sempre fazer esse paralelo, a gente tinha o triângulo de ferro. Lembra que eu te falei que era um grande cobertor de elástico, aquele cobertor curto. Se você mexer em algum desses três pilares, vai alterar a qualidade, ou seja, a expectativa do cliente sobre aquele projeto. Então o gerente de projetos tenta ser, dentro do orçamento que ele tem, ser pontual e entregar exatamente o que fora definido ali na EAP, na estrutura analítica do projeto. Nesse ponto, nessa ideia ágil, isso muda um pouquinho. O triângulo ágil até tem em uma de suas arestas o próprio triângulo de ferro. Todas essas restrições entram aqui também para o triângulo ágil, para essas preocupações do gerente de projetos, por assim dizer, ágil. Só que ele entra como forma secundária. Ele entra todos os requisitos aqui, as restrições, de forma secundária. O foco aqui, ó, tá no valor, naquele benefício, naquele impacto que o projeto vai criar, sem abandonar a qualidade do projeto. Por que eu coloco qualidade intrínseca e valor extrínseco? Qualidade são os requisitos do projeto. Ser conforme, lembra? Lá na aula de qualidade a gente falou de conformidade. Conforme, oh meu Deus, estou apagando ao mesmo tempo. Conformidade. Valor aqui é em termos de impacto, de benefícios. Por isso que é extrínseco, é o que o projeto resolve para o futuro. Eu posso falar que é o resultado imediato, quanto que a qualidade aqui é a ideia de imediatismo. Imediato. Fechou? Você não deixa de se preocupar com escopo, com custo, com cronograma. Porém, você passa a se preocupar, mas focando mais no valor. É essa a ideia que você tem que levar para a tua prova. Se a banca vier, não, deixa de lado questões de escopo, custo. Peraí. Não, né? Ninguém tem aí recursos ilimitados. Fechou? Agora a gente vai falar um pouquinho de história. Lá nos anos 2000, um grupo de programadores, aqui funcionou muito bem para software mesmo, eram programadores, lá no Vale do Silício, pensaram o seguinte, cara, não está funcionando a gestão tradicional de projetos, por exemplo, usar o PMBOK, na época devia ser a terceira edição, eu acho, não lembro, cheio de processos, cheio de regras para gestão de software. Por quê? Para criação de software, desenvolvimento de software. Por quê? Porque às vezes o cliente não sabe o que ele quer. E às vezes, vamos supor que ele está fazendo um sistema para toda a organização. Esse sistema, para você que já conhece, chama ERP. Se você não conhece, a gente vai falar lá em materiais. ERP, ele é um programa que vê todas as áreas da empresa. Por exemplo, RH, produção, operações, né? CRM, que é de relação com clientes, WMS, que é de armazéns, TMS, que é de transportes externos, né? De logística, enfim, etc. Manutenção. O ERP vê tudo. Aí vamos supor que o cliente fala, olha, eu quero esse ERP. Na gestão tradicional de projetos, ele só teria o programa quando todos os módulos ficassem prontos. Só para a gente ter um paralelo, isso é só para fim didático. Cara, aí ele tinha que demorar, às vezes, 2 anos para ter um programa pronto, completo. Chegava 2 anos, a empresa até tinha mudado de negócio. E aí tinha que alterar tudo de novo, o ERP, o programa ali, né, o código do programa. O que acontece? Eles começaram a pensar, então, assim, ó, gente, não tem como a gente ir fazendo de pouquinho em pouquinho? Primeiro fazer o software de RH, por exemplo, que era o mais urgente, depois emendar, né, ir criando bloquinhos, criar o de armazéns,
Depois, criar o de financeiro, sei lá, né, contas a pagar. E aí, eu vou compondo, eu vou incrementando o meu programa. Em vez de esperar 2 anos para ter um programa, eu espero um mês, tenho de RH. Mais 2 meses, tenho de RH e o de, de armazém. Mais 2 meses, tenho de RH, transporte e financeiro. E assim por conseguinte. No final de 2 anos, eu também vou ter o mesmo programa. Só que, ao longo desse período de desenvolvimento, eu já consegui usar o programa, validar, falar para o fornecedor ali, né, que está me desenvolvendo esse software. Olha, tá bacana, faz assim. Olha, isso eu não gostei, muda para o próximo programa, etc. Essa é a ideia do manifesto ágil. Tem uma galera da TI que às vezes reclama que eu falo, que fala que eu simplifico muito, mas é a ideia, tá? Essa é a ideia que você tem que levar para a prova. E aí, nesse manifesto ágil, manifesto porque foi um documento assinado por todo mundo, né? Fosse uma grande reclamação, esse manifesto trouxe 4 valores, 12 princípios para a gestão ágil de projetos, para o desenvolvimento de software. Esses valores, princípios, eles podem ser usados em quaisquer projetos, mas surgiu no desenvolvimento de software. Ele não diz nenhuma metodologia, framework, ou seja, padrão de trabalho, né, ferramenta, método, não. Ele trouxe princípios, valores, que é, aliás, a pegada do PMBOK 7, que a gente falou na aula passada. Ele é só um pano de fundo para você usar conforme você precisar aí, né? Incluir metodologias, técnicas, ferramentas, a depender do teu contexto. Show? E aí os 4 valores? Cara, isso daqui eu acho bacana, para você entender toda a cultura ágil ali que eu falei há pouco. Eu trago sempre uma frasezinha, ó. A primeira parte da frase, mais que a segunda parte da frase. Então, aqui, ó, a esquerda e a direita. Por que você está falando isso? Você já vai entender. Direita. Então, ó, indivíduos e interações, pessoas e suas relações interpessoais, mais que processos, ferramentas. Uma ideia de desburocratização, entende? Software em funcionamento, entenda aqui, ó, valor, aquele mínimo produto viável, mais que documentação abrangente, mais que ficar lá controlando documentação. Colaboração com o cliente, ou seja, proximidade com o cliente, proximidade, mais que negociação de contratos. Negociação nessa ideia distributiva, sabe? Para eu ganhar, você tem que perder, assim, ficar cada um puxando a sardinha para o próprio lado. Responder à mudança, ou seja, adaptação, né? Adaptabilidade, mais que seguir um plano. Afinal, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Só que ele vai além disso. Ele fala, o próprio manifesto, mesmo havendo valor nos itens à direita, ou seja, ele não abandona processos, ferramentas, documentação, negociação de contratos e planejamento. Ele não abandona isso, galera. Cuidado, vem a banca e fala, para a gestão ágil de projetos, você tem prescindível, ou seja, é possível abandonar documentação, planejamento. Não, nada a ver. Só que, mesmo havendo valor nesses itens, valorizamos mais o que está à esquerda. Então, apesar de ter valor essa parte aqui, o foco são nos itens à esquerda. Então, interações, proximidade com o cliente, focar no produto funcionando e não no processo de gestão de projetos, né? E responder a mudanças mais do que ficar seguindo. Entendeu? Espero que sim. Tentei explicar aqui ao máximo. E os 12 princípios? Cara, princípio é uma coisa assim que tem gente que gosta, tem gente que odeia. Aqui eu não vejo a necessidade de decorar os princípios. Assim como eu te falei que não há necessidade de decorar lá no PMBOK 7. Não é muito princípio para decorar. Você precisa entender o contexto. Então, satisfação do cliente, foco no cliente, receptivas às alterações, você gosta da mudança. Lembra, ó, só um parêntese. Lá na gestão preditiva, custo de mudança com o tempo, custo de mudança, ele explodia, lembra? Por quê? Porque se você tinha feito um monte de coisa lá no escopo e mudar tudo aquilo, ficava cada vez mais caro. Aqui, não quer dizer que você está se lixando por esse custo de mudança. Você quer tentar manter o custo baixo. Só que as mudanças são bem-vindas. Você entende a necessidade, porque o cliente está precisando mudar o projeto, ou o mundo mudou, ou o ambiente mudou, etc. Efetuar entrega frequente de produtos a cada nova interação, um incremento. Lembra? Você não vai esperar todo o projeto findar para você entregar um produto. Colaboração diária. A gente tem reuniões, por exemplo, de alinhamento diário para
essa comunicação fluir, esse espalhamento de informação ser bem feito. Motivação individual, entender que as pessoas têm uma motivação individual e a gente precisa estar alinhado a isso. Lembre do equilíbrio entre contribuição e retribuição, objetivos organizacionais e objetivos pessoais, isso tem que estar alinhado. Comunicação ativa, comunicação genuína, assertiva, uma escuta ativa, uma escuta empática, etc. Corresponder à medida primária de progresso, ou seja, saber aquilo que está sendo feito, como está sendo feito, perceber que está sendo gerado valor a um novo incremento, a cada novo incremento. Promover desenvolvimento sustentável. Lembrem, sustentabilidade aqui não é só meio ambiente. É o quê? Não adianta a equipe de projetos sair que nem uma maluca, fazendo um monte agora, gastando um monte de recurso agora, e não conseguir sustentar essa taxa, esse ritmo. Esse ritmo de trabalho, esse ritmo de entrega tem que ser constante. Não é correr, entregar um monte, depois ficar parado. Não, é uma entrega constante, uma entrega sustentável. Para isso, a gente precisa pegar todo o trabalho a ser feito e dividir em caixinhas de tempo, time box a gente chama, ou container de tempo, ou seja, de 15 a 30 dias, saber que a gente tem que entregar um conjunto de requisitos aí para o cliente. Atenção frequente na excelência, aqui numa ideia de qualidade, né, deixa eu melhorar isso aqui, excelência no sentido de ápice, no melhor, né, a ser feito, que é o lema, inclusive, dessa minha aula, né, em rumo à excelência, buscar sempre o melhor, buscar essa melhoria contínua. Simplicidade é essencial, eu acho que foi a Coco Chanel que fala, né, que não há nada mais, Chanel é um L só, não lembro, não há nada mais chique do que o simples. Acho que o Galileu ou Leonardo da Vinci também falava isso, e o luxo da simplicidade, né, a beleza da simplicidade. Equipes auto-organizadas tem a ver com a delegação, né, você tem aí equipes multidisciplinares como se fossem células, né? Como se fossem células autônomas, unidades semi-autônomas, que se organizam sem precisar subir toda a decisão de forma centralizada lá na cúpula. Não, elas se autogerenciam e tomam decisões. E reflexão regular de melhoria, ou seja, né, meio que fechando tudo que a gente viu aqui. Uma comunicação ativa, colaboração diária, a motivação, ver a medida de progresso, a gente vai vendo regularmente isso. Vai ficar bem fácil entender esses 12 princípios aqui quando a gente entrar lá no Scrum, tá? Ele retoma bastante do Manifesto Ágil. Coloquei aqui as frasezinhas para você bater o print, estou aqui na frente, tá aí aqui. Para você bater o print, depois ler com calma, não vou ficar lendo aqui, tá? Mas só para você ter uma parte de teoria. Então, os 4 primeiros, depois até o 8º, depois até o 12, certo? Depois tu volta ali, quiser bater o print, tem aí o material para você. Manifesto Ágil, então, foi galera tomando um cafezinho lá no Vale do Silício, falando, opa, vamos fazer um manifesto aqui, desdizendo, meio que quebrando o paradigma da gestão tradicional de projetos. Se você lembrar, lá em 2020, a gente teve a 7ª edição do PMBOK. E essa 7ª edição do PMBOK a gente já falou no vídeo anterior, eu só vou relembrar aqui nessa pegada mais ágil. O PMBOK, da 6ª para a 7ª edição, a principal mudança é abandonar os processos de gestão ou de gerenciamento. Ele abandona, ele traz, em vez de 49 processos, organizados em 5 grupos de processos e 10 áreas de conhecimento, ele traz 8 domínios e 12 princípios. Então, se antes, 6ª edição, depois, 7ª edição, só lembra que um não revoga o outro, né? Tem banco em 2024 cobrando a 3ª ou a 4ª edição do PMBOK, né? Não revoga. Mas se antes o sucesso era ser eficaz, lembra, ó, o triângulo de ferro, entregar o escopo que o cliente pediu, ao custo que a gente acordou, planejou, sendo pontual no cronograma, era algo fortemente preditivo, porque eu já sabia o escopo antes, e estava organizado em 49 processos, 10 áreas de conhecimento, 5 grupos. Só cuidado, pelo amor de Deus. Não confunda preditivo com prescritivo. Ambas as edições não são prescritivas, elas são explicativas, descritivas, não tem uma receita pronta de bolo. Só que ele é um guia fortemente preditivo, ou seja, escopo bem definido, restrições bem definidas, risco mapeado no início do projeto. Na 7ª edição, que é de 2020,
na verdade 2021 mais ou menos, ele foi lançado ali já em meio à pandemia, a gente abandona um pouco essa ideia e o sucesso passa a ser o valor imediato, aquele valor futuro, aquela efetividade do projeto, do produto do projeto, né? Num ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, e pautado, né, nos 8 domínios e 12 princípios. Só que ele mesmo traz como anexo a sexta edição. Então, todas as técnicas da sexta edição é incorporado como anexo, mas como anexo, não como principal. Fechou? Os 8 domínios, né? Partes interessadas, equipe, ciclo de vida, planejamento, incerteza e ambiguidade. Essa parte mais de volatilidade, incerteza, entrega, desempenho e todo o trabalho do projeto. Rafael, você foi rápido aqui, porque eu falei já disso lá na aula passada, lá em gestão tradicional de projetos. Eu saí daqui, ó. Então, se você quiser bater o print aí dos 8 domínios e dos 12 princípios. Uma liderança servidora ou servidão, né? Você servir, ajudar o próximo, colaborar, ter empatia, foco no valor, pensamento sistêmico, interrelacionado, holístico, liderança, mesmo não só uma liderança formal, mas os líderes ali na equipe do projeto, a ideia do tailoring, da adaptabilidade, né, que a gente já tinha na sexta edição, mas isso foi incorporada mais explicitamente na sétima. A ideia da qualidade, né, da gestão da qualidade atrelada ao projeto, complexidade, riscos, resiliência, né, essa ideia de adaptabilidade e mudanças constantes. Esses são os 12 princípios. Vou voltar aqui. A gente já falou deles na aula passada, só para a gente aqui. Precisa decorar os princípios, precisa decorar os domínios. Olha, às vezes a banca pode até trazer, pode até cobrar, assim, mas eu acho que você entender vai resolver 99% das questões. Né? Entender essa mudança de paradigma. E a FEPESE, que é uma banca aqui de Santa Catarina, trouxe isso daqui numa prova e eu achei fantástico. Eu queria que caísse mais. E a ideia é assim, ó. Enquanto a sexta edição se aplicava na maioria dos projetos, ou seja, grande parte dos projetos, a sétima edição, por ser mais genérica, entre aspas, né, genérico aqui não num sentido pejorativo, mas menos processos, menos ferramentais, se aplica a qualquer projeto. Achei essa frase sensacional. CEPESE, que é uma banca aqui de Santa Catarina. Falamos do PMBOK sétima edição. Só relembramos, na verdade, ali trazendo para essa ótica da agilidade. Agora, pessoal, a gente vai entrar naquilo que é mais importante para o pensamento ágil. Essa aula, o coração dessa aula é o Scrum. O Scrum surgiu, né, da obra do Sutherland, mas se aplica hoje não só a software. O Scrum se aplica a qualquer desenvolvimento ágil. Tá? O que é o Scrum? Scrum nasceu de uma jogada do futebol americano, do rugby, né? Rugby não é o futebol americano. Era uma jogada ali ágil, né? Uma jogada rapidinha ali. E veio para o ambiente organizacional. O que é a ideia do Scrum? É um framework, ou seja, um padrão de trabalho leve, ou seja, não é complexo, cheio de regras, né? Que ajuda organizações a resolver problema complexo. Então, o framework é leve, o que ele resolve é complexo, entende? Focando em gerar valor sempre, né? A ideia de gerar valor aqui, qualidade, processos, algo que eu falo sempre, né? Esse conceito de valor. Ainda, o Scrum, ele é propositalmente incompleto. Aonde que eu botei aqui? Aqui. Propositalmente incompleto. Porque você vai acoplar o Scrum mais a ferramenta que você quiser. Pode ser o Kanban, pode ser o PMBOK, pode ser qualquer outra coisa. O Lean, que a gente vai falar ainda hoje também. Você associa da forma como que você quiser. Então ele é propositalmente incompleto, ele é só um pano de fundo aí para você incorporar outras ferramentas. Só que a gente tem o chamado Team Scrum, ou o Scrum Team. Esse time, ele tem papéis bem definidos. Eu tenho o Scrum Master, eu tenho o dono do produto, né, o Product Owner, eu tenho os desenvolvedores. Esses caras aqui têm papéis bem definidos. A equipe é autogerenciável, empática, servidora, líderes informais entre si, porém, cada um tem o seu papel. Fechou? Não quer dizer que é propositalmente incompleto, que é uma zona. Não. Tem papéis bem definidos. Chamo bastante atenção nisso, porque já me pediram recurso várias vezes para esse tipo de. Tá? Então, valor gerado. Esse valor aqui, ó, gerado em ciclo fixo de desenvolvimento. No Scrum, chamado de sprint. Essa sprint acontece em intervalos de tempo bem definidos. Cada ciclo, cada incremento, cada iteração, melhor dizendo,
ocorre dentro de uma sprint, em tempos definidos. Esses tempos são chamados de containers de tempo, ou em inglês, aqui cai bastante o nome em inglês, time boxes. E essas time boxes são fixas. Cada projeto você pode ter uma time box diferente. Ela varia de 15 dias a um mês, por exemplo. Tá? De 2 a 4 semanas. Mas uma vez começada, ela é fixa. Num projeto era de 15 dias. Cada 15 dias eu tinha uma entrega, eu tinha um incremento. No outro projeto era 20 dias. A cada 20 dias eu tinha um incremento. ênfase nas pessoas, no empirismo, lembra lá do Manifesto Ágil, foco nas pessoas e não em procedimentos. E eu tenho pilares, eu tenho valores, eu tenho artefatos, eu tenho eventos, eu tenho o Scrum Team. E tudo isso pode cair na tua prova, a gente vai ver cada um deles. Primeiro, falando dos pilares. São 3 pilares. Eu falo tia, pilar. Você tem alguma tia chamada Pilar? Se você não tiver, tem a Patrícia Pilar aqui, ó. Você lembra dela, tia Pilar. Pilar, né, porque são pilares, tia porque são 3. Transparência, inspeção, adaptação. Transparência, ou seja, os processos de trabalho, o trabalho sendo feito, tem que ser transparente, claro, para permitir que seja inspecionado, ou seja, verificar aquele andamento do trabalho, que era inclusive um dos 12 princípios lá do Manifesto Ágil. Você precisa ter essa inspeção constante, essa fiscalização constante. Para quê? Para ser burocrático, para ser controlador? Não, para permitir a adaptação. Ou seja, no momento que eu percebo aqui uma inspeção errada, eu consigo rapidamente me adaptar. Quer uma ideia? Pensa que você está no Waze, e aí o Waze faz aquela linha base, aquela linha azul. E aí, em vez de vir para essa rua aqui, você veio e pegou uma rua errada. Imediatamente é transparente, porque você já percebeu que você saiu do lugar. Permite a inspeção, porque você percebeu rapidamente que saiu do lugar. E aí, ele vai traçar uma nova rota para você seguir, abandonar aquela atual. Isso é a adaptação, entende? Errou, deu errado. Ou, mudou, você mudou o lugar que você queria ir. Imediatamente, uma nova rota, uma nova linha de ação é feita. Então, o ajuste tem que ser feito o mais rápido possível. Não adianta eu ter transparência, ter inspeção e não conseguir me adaptar. Esses 3 princípios aqui são interrelacionados. Tem tia, pilar. Pode vir sinônimo aqui, tá? Clareza, tal, mas normalmente vem a tia aqui. Transparência, inspeção e adaptação. E os valores? Bom, valores aqui também são bem genéricos, tá? Pense em valores, coisa que é importante, coisa que norteadores, né? Compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. Assim, bom, coragem, eu trouxe aqui o manual do Scrum mesmo, tá? O time precisa ter coragem para fazer a coisa certa. Puxar para si a responsabilidade, enfim. Afinal, o Scrum ele resolve problemas complexos, essa é a ideia dele. Ter foco para quê? Uma vez definido o trabalho daquele incremento, daquele sprint, daquela corridinha, todo mundo tem que estar focado para resolver aquilo. Afinal, a gente tem um planejamento no início de cada sprint, para, ao longo dessa sprint, manter o foco total naquilo que fora planejado. Tá vendo? Planejamento existe, só que de forma estratificada, sedimentada, e não um planejamento querendo planejar todo o trabalho do projeto até o final do ciclo de vida, entende a diferença? Comprometimento com as pessoas deixarem de lado seus objetivos individuais para, durante aquela sprint, focar nos objetivos da sprint. Ter respeito, porque a gente foca nas pessoas aqui, foca em relacionamentos, né? Então, respeito e abertura aqui é o tempo inteiro. Tanto de forma, respeito e abertura, tanto interno, como externo. Tanto com o cliente, fornecedores, pessoas, né, atores externos, como na equipe do Scrum interno. Então, valores. Menos, tá, gente? Porque é bem intuitivo mesmo, não precisa decorar. Os pilares caem mais. Agora falar da equipe Scrum. Eu já te dei o spoiler. A gente tem o Scrum Master, o Product Owner e os desenvolvedores, developers, né? De acordo com o manual do Scrum, a literatura oficial, ele sugere um time de até 10 pessoas. Né? Então é um Scrum Master, um Product Owner e o restante de desenvolvedores. Mas é um de cada aqui, tá? Um Scrum Master e um Product Owner. É uma equipe multifuncional, uma equipe diversa, criativa, né? Não é aquele pensamento de grupo, a equipe que gosta do conflito, lembra do conflito funcional aqui, conflito criativo.
ele é plural aqui, essa ideia toda trazida aqui dessas novas tendências da administração, tá? Auto-organizáveis ou autogerenciáveis funciona da mesma forma. E aí a gente tem os três aqui, ó, Product Owner, Scrum Master e desenvolvedores. Falando de cada um deles, e já adianto, não tem gerente de projetos aqui. A ideia do gerente de projetos aqui não existe. Não há uma analogia bem feita aqui. O Scrum Master não é o gerente de projetos. O Product Owner não é um gerente de projetos, tá? A equipe inteira aqui gerencia o projeto, entende? Mais ou menos. Product Owner é o cara que ouve o cliente. Ele representa o cliente para a gestão de projetos, para o time de Scrum. Ele é a voz do cliente. Não quer dizer que ele é o dono do produto propriamente dito. Não é ele que vai usar o produto, mas ele representa o cliente. Então, ele que sabe os requisitos, ele que conversou com o cliente, ele que fala com o cliente, os requisitos do cliente. Então, ele define o que são os requisitos. Ele vai criar a nossa Product Backlog. O que é backlog? É uma lista de requisitos. Uma lista do requisito, se for traduzir, ó, lista de requisitos. Eu vou te fazer uma analogia, mas eu não vou escrever isso daqui, porque eu não quero documentar. Como se fosse a IAP. Vai, ó, vou colocar entre aspas. A IAP do projeto. Ou seja, tudo que o projeto tem que fazer. Só que, diferentemente da IAP, que era fixa, eu não quero mudança ao longo do projeto preditivo, aqui, essa lista de projeto, ó, não é o IAP, como se fosse. A lista de requisitos, ela é flexível, ela é mais flexível. Por quê? Porque o requisito pode mudar ao longo do desenvolvimento do projeto. Espero que você tenha entendido isso, tá? Mudanças são bem-vindas aqui. Mas não é zona. Não é assim, pode mudar a qualquer tempo. Não, tem regras. Mas eu tenho abertura para isso. Beleza, então o Product Owner meio que é o cara que representa o cliente dentro do desenvolvimento do projeto. O Scrum Master, por outro lado, ele é o cara que entende do Scrum. Ele entende do desenvolvimento de qualquer coisa. O Scrum, ele serve para qualquer coisa. Então, o Scrum Master, o mestre Scrum, ele é o líder servidor que vai ajudar a equipe a solucionar problemas. Ele ajuda. Então, se o Product Owner está ligado nos requisitos, no que eu devo fazer, nos objetivos, o Scrum Master foca no processo, no caminho, processo no sentido de caminho, né? Nos métodos, no como eu vou fazer aqueles objetivos, alcançar aqueles objetivos. E o desenvolvedor? Cara, o desenvolvedor, se você é do TI, você vai rir, né? É o pessoal que trabalha, é o pessoal que vai lá programar, né? Normalmente aqui, uma equipe tradicional de Scrum não tem 10 pessoas não, tá? Tem umas 5 pessoas. São os 3, 4 desenvolvedores, um Scrum Master e um Product Owner. Por que tem que ter um de cada aqui, ó? Porque senão dá conflito de autoridade. Cada um tem um papel bem definido, lembra? Bom, vou falar um pouco mais dos desenvolvedores daqui a pouco, mas em cada incremento que a gente chama de sprint, lembra? A gente vai pegar um pouquinho de requisitos do Product Backlog e vai trazer para o chamado Sprint Backlog para, a partir do início de cada sprint, fazer essa Sprint Backlog. Ao final da sprint, essa backlog da sprint aqui, né, essa lista de requisitos da sprint, vai se transformar no que a gente chama de incremento. Oh, meu Deus. Vou aqui. Incremento. Rafael, tá confuso. Calma, a gente desenha. Falando rapidamente dos eventos aqui e dos artefatos, para depois eu ir para um panorama geral, acho que fica mais fácil você entender, tá? Eu não vou ficar lendo muito aqui, senão essa aula vai ficar pesada. Bate o print aí se você quiser. Primeiro, o evento mais importante é chamado de sprint. O sprint, ciclo de desenvolvimento, ciclo de iteração, ciclo de execução, enfim, né? Sprint pensa naquela corrida rapidinha. Eu vou ter aí de 15 a 30 dias para fazer. É o coração do Scrum. Todo o Scrum, ele está focado, ele está organizado em sprints. Então, a parte mais importante do Scrum é a sprint. Um time box fixo de 2 a 4 semanas. No momento que uma sprint termina, a outra já começa, e a cada final de sprint eu tenho um incremento, né? Eu entrego um pouquinho a mais do produto. Enfim, uma sprint pode ser considerado um projeto curto,
E eu não quero, isso presta atenção, durante a sprint, eu não quero fazer alterações no projeto. Em nada. Durante aquele sprint. Lembra, foca para terminar. Uma corrida ali para terminar. Rafael, mas esse requisito se tornou obsoleto, o cliente exige, então cancela esse sprint, volta do início e remodela, faz um planejamento para uma nova sprint. Pegou a ideia? Não quer dizer que eu não vá mudar, mas não nessa sprint. Uma sprint é como se fosse uma foto. Eu não quero mudar. Fechou? Então, não há mudanças, né, durante a sprint. Caso precise, o Product Owner é o cara que vai mudar. Por quê? Porque o Product Owner é o cara que representa o cliente. E é o cliente que vai cancelar alguma coisa aqui. Entende? Toda vez que precisar focar em mudar o projeto, mudar um incremento, dar uma backlog, né, que é a lista de requisitos, é só o PO aqui, né, o Product Owner, que vai fazer isso. O que mais? É isso. Um ponto importante, ó. O Product Owner define o Product Backlog, ou seja, a lista de requisitos de todo o produto, resultado do projeto. Já os desenvolvedores vão pensar, vão elencar, ouvindo o Product Owner, né, que vai saber o que é mais prioritário e tal, mas os próprios desenvolvedores vão puxar, tirar, pensar da lista de requisitos do projeto, né, o Product Backlog, e escolher aquilo que ele vai fazer naquele sprint. Os desenvolvedores vão fazer naquele sprint, que é o Sprint Backlog. Tá? Essas são as pegadinhas aí da sprint. Depois, dentro da sprint, a gente tem sub-eventos, né, ou eventos. Sprint Planning Meeting, que é o planejamento daquela sprint. É no início de uma sprint. É o momento que a gente vai escolher, os desenvolvedores vão escolher dentro do sprint, o Product Backlog, o que será feito naquele sprint, formando a Sprint Backlog. Então, planejar aquela sprint. Sprint Planning, ou planejamento da sprint, pode vir aí outras formas, né? Outros, a depender da tradução, etc. Daily Scrum, também chamado de Stand-Up Meeting. Por que stand-up? Porque ela é rápida. Ela tem 15 minutos no máximo. Não é para ficar discutindo o sexo dos anjos aqui. Todo dia, ou daily, né? Pode ser só dailies, ou reuniões diárias, ou stand-up meeting, enfim. Mas a ideia é de ser rápida. Uma reuniãozinha de 15 minutos que a gente vai ver como é que tá o trabalho, o que tá dando certo, o que a gente vai fazer hoje, o que deu certo ontem, o que deu errado ontem. A gente vai fazendo essa reunião de alinhamento, né? A gente tem muito, hoje no meio corporativo, reunião de alinhamento. Só que é no máximo 15 minutos, tá, galera? Depois, a gente tem, ao final da sprint, ó, então, voltando aqui, ó, início da sprint, a planning meeting, né? Sprint planning. Tô voltando aqui. Durante a sprint, a gente tem um durante entre aspas, né? Porque tudo aquilo ali contempla a sprint, né? Mas durante a sprint, a gente tem as daily meetings. E ao final da sprint, marcando o final da sprint, a gente tem duas reuniões: a review e a retrospectiva. Review de revisão pode vir assim também na tua prova. E retrospectiva aqui é retrospectiva mesmo. A review, pessoal, é bem no final da sprint, tentando validar a eficácia da sprint. Ou seja, fez aquilo que estava planejado fazer na sprint planning? Fez ou não fez? Foi eficaz ou não foi eficaz? O resultado daquele sprint. E aí eu vou mostrar, eu vou tirar esse retrospectivo aqui, porque eu vou mostrar para o meu cliente externo. Então, o cliente externo, ou seja, o cliente do projeto mesmo, não o PO, tá? Ele vem participar dessa entrega aqui. Então, eu mostro para o cliente aquilo que fora feito naquela sprint. Quais incrementos foram feitos aqui? Já dá para o cliente lá ir para casa brincar com aquele incremento, certo? Bom, já a retrospectiva pode ser feita no mesmo dia, logo após a review, só que sem o cliente externo. Aqui é interna. É uma revisão, desculpa, é uma reunião para ver aquilo que deu certo ou errado durante o desenvolvimento daquela sprint e melhorar para a próxima. Melhorar para a próxima. Então, como se fosse no PDCA, lembra do PDCA lá em qualidade? A etapa do agir corretivamente ou proativamente. É você melhorar, permitir aquela melhoria contínua, para não dar aquele efeito de voltar ao status quo, caos e tal.
É aquela melhoria contínua, né? Daqui para cima, não para baixo. Entendeu isso? Bom, as durações das reuniões, elas variam, tá? Pode ser de no máximo 3 horas para retrospectiva, no máximo 4 horas para mostrar para o cliente. Pensa que você tem o cliente, tem que ter um agradinho e tal, então ela é um pouquinho maior. Aquilo que cai mais em termos de tempo é a dailies, são as dailies, que são de até 15 minutos. Agora, a gente vai falar dos artefatos. O que é artefato? Aquilo que é feito, né? Aquilo que é palpável, entre aspas. Pode ser um software, mas é palpável, usável. Ó, a gente já falou o que é Scrum, os pilares da Scrum, valores da Scrum, o time, os eventos. E agora a gente vai falar dos artefatos. Daquilo que foi feito ali nas sprints. Primeiro, Product Backlog. A gente já falou, é a lista de requisitos que o Product Owner elabora ouvindo o cliente. Então, o Product Owner, ele é especialista em ouvir as dores do cliente. O cliente pode contar uma narrativa, lembra, storytelling, a gente vai ver isso hoje. Uma narrativa, pode fazer um questionário. O questionário é meio impessoal, não é muito bem-vindo aqui, mas pode. Né? Eu vou tentar extrair requisitos, extrair dores que o meu cliente tem e eu vou tentar resolver essas dores. É a ideia. É a única fonte de trabalho que o Scrum vai coletar, vai ter. Então, o cliente vai falar para o Product Owner e a partir daí o Product Owner meio que representa o cliente. Ah, Rafael, mas o cliente participa? Participa, lá nas reviews das sprints, né? Participando, vendo os incrementos, aí ele vai lá para casa usar tal, depois ele valida se deu certo ou não. A gente tem histórias, dores, né? Que eu preciso muito resolver. São dores épicas. Pensa nisso, assim, né? Um requisito assim, que eu não posso deixar de cumprir. Isso é chamado então de epics. São aquelas dores mais fortes, aqueles requisitos que eu tenho que cumprir. E o user stories são os desdobramentos dessas epics, né? As histórias do usuário. São entregáveis, são requisitos que eu tenho para cumprir aqueles epics. Pensa que seja um objetivo macro aqui, um objetivo micro aqui. Pequenos objetivos compondo um grande objetivo. Você já estuda o planejamento, essa é a ideia. E qual que é quando eu falo compromisso aqui, não sou eu, né? Não sou eu que criei, não fui eu que criei esse glossário, esses termos, mas o compromisso da lista de requisitos de todo o projeto é o quê? É o produto. Então, a compromisso que aquele product backlog tem que cumprir, qual que é o objetivo maior? É a meta de um produto inteiro, de entregar aquele produto para o cliente externo. Então, o estado futuro do produto. Estado futuro, ao final de todo o ciclo de vida do projeto, eu vou ter zerado essa sprint backlog e todos esses requisitos vão ser transformados em usabilidades, em requisitos, em entregas, né? Entregáveis, em funcionalidades para aquele produto. Fechou? Sigamos. Próximo artefato, a Sprint Backlog. Lembra, o PO faz o Product Backlog e os desenvolvedores vão fazer a Sprint Backlog. O que vai ser feito naquela sprint? Compromisso, se o Product Backlog é a meta do produto, aqui é a meta da sprint, ou chamada de Sprint Goal, né? A meta da sprint. Rafael, quanto termo em inglês? Pois é, cai bastante aqui termo em inglês, a gente tem que se acostumar. Após, né, a Sprint Planning Meeting, a gente faz a Sprint Backlog. Planning Poker aqui a gente vai falar mais à frente, ali tem slide para ele, depois eu falo. Incremento. Bom, incremento é aquela diferença do antes da sprint, depois da sprint. A gente chama de trampolim, né? A analogia com trampolim. Por quê? É uma entrega, é algo que assim, antes eu não tinha, agora eu tenho. Eu estou subindo, sabe? Como se fosse um degrauzinho, um trampolim. Só que é concreto, ou seja, eu tenho uma usabilidade. Ao final da primeira sprint, lembra, a gente vai ter o mínimo produto viável. E a cada nova sprint, a cada novo ciclo, aqui é uma ideia de um ciclo aqui de execução, né, de iteração. Eu vou tendo incrementos, melhorando, criando robustez aí ao meu produto. O incremento ele tem que ser usável, né? E ele tem que ser testado pelo cliente. E o compromisso do incremento é a definição de pronto, ou chamado de DOR, né? Que é a ideia do Definite of Ready, né? Desculpa o inglês aí também, sou professor de inglês, né? Mas a definição de ready, né? De pronto, é que, cara, ó, deu certo. Zeramos aqui. Sabe quando o chefe de cozinha acaba de fazer um prato e bate ali na campainha falando que aquele prato está pronto? Essa é a definição de pronto. Nossa, saiu essa analogia do nada aqui. Opa, terminei. Fiz o que eu tinha planejado para fazer. Definição.
Entende? Beleza. E aqui é uma visão geral, um resumão. Eu gostaria até de começar falando com esse slide aqui, só que aí você ficaria com muita informação nova no mesmo slide. Vamos passo a passo comigo aqui, tá? Product Owner vai ouvir, desculpa, Product Owner vai ouvir os clientes externos. Eu estou chamando de stakeholder aqui o que é externo. Esse cinza aqui, ó, é externo, tá? Ele não faz parte do time Scrum, por isso que eu não botei cinza aqui no time, na legenda, tá? Então, cliente externo. O cliente externo, ou os clientes externos, vão contar historinhas, vão contar ideias, enfim, para o Product Owner. E o Product Owner, esse cara aqui, né, o Owner, que é o azulzinho, então o Product Owner é azulzinho, o Scrum Master, amarelinho, os desenvolvedores, vermelhinho, em cinza o cliente externo, tá? Cada cor aqui tem um porquê. Beleza. O Product Owner vai criar uma lista de um monte de requisitos que aquele produto vai ter que cumprir ao final do projeto, que é chamado backlog do produto, ou Product Backlog, em inglês, aí o lista de requisitos do produto. Beleza. E aí, a cada início de sprint, eu vou ter uma Sprint Planning Meeting, que todo o time Scrum, ó, Product Owner, Scrum Master e desenvolvedores participam. Mas os desenvolvedores fazem a Sprint Backlog, o backlog da Sprint, pegando requisitos aqui do Product Backlog para ser feito naquela Sprint. Pegou a ideia? Vai se acostumando com os termos se você nunca viu, né? Vai ter que se acostumando. Beleza. E aí, a sprint já começou, tá? Tudo isso daqui acontece numa sprint. Mas faço a reunião de início, desenvolvo o backlog da sprint, e a partir disso, todo dia, ó, a cada 24 horas, eu faço uma daily scrum. A daily scrum pode envolver Scrum Master e Product Owner, ou pode ficar só entre os desenvolvedores. Aquilo acompanhando ali o dia a dia da sprint. De 2 a 4 semanas, que é o meu time box fixo, né? Eu vou escolher, cada projeto vai ter um time box, mas normalmente de 2 a 4 semanas. Ao final disso, eu vou ter um incremento. Lembra a definição de pronto. Bateu o incremento, ficou pronto, eu faço a sprint review. Lembra que a review envolve o cliente externo. Externo aqui. Mostra o incremento, valida esse incremento. E depois, só fechado aqui com a equipe time, né? Eu faço a retrospectiva, buscando a melhoria, vendo o que deu certo, o que deu errado, lições aprendidas, e já começa uma nova sprint. Quantas sprints são necessárias para terminar um projeto? Depende do tamanho do backlog do produto. Depende do quanto que está sendo feito em cada sprint. Pegou a ideia? Só que, o que é importante dizer? Que ao final da primeira sprint, eu já tenho um mínimo produto viável. E esse mínimo produto viável já pode ser usado, testado, aprovado, já pode até botar no mercado. É a versão beta dele. Depois ele vai sendo melhorado. Isso é o Scrum, espero que você tenha entendido. Agora a gente vai falar da metodologia Lean. Lean quer dizer enxutou. Enxutou. O que quer dizer enxugar algo? Quer dizer reduzir desperdícios. Lean, você pode pensar em planejamento Lean, você pode pensar em logística Lean, em produção Lean, em gerenciamento de projetos Lean. O que é o Lean? Enxuto. Você não trabalhar com desperdício. Essa é a ideia. Ah, eu tenho uma vida Lean. Beleza. Entende? É meio que uma filosofia. Não é uma metodologia. Ela só vai tentar reduzir 8 desperdícios. Eram 7, viraram 8, tá? Esse intelectual aqui, ó, é novo. Quando surgiu lá no Japão, na Japan Union of Science and Engineering, lá no sistema Toyota de produção, ele surgiu com 7 desperdícios. Né? E depois, quando veio uma pegada mais contemporânea, incluíram essa parte de competências aqui, né? Você não utilizar bem as competências, os conhecimentos, habilidades, atitudes do seu time. Ou você demitir o cara e perder aquele conhecimento tácito que tinha naquele colaborador. Então, esse desperdício intelectual tem a ver, ó, tem a ver com gestão por competência, gestão da informação
e gestão do conhecimento. Espiral do conhecimento, etc. Tudo isso a gente vai ver em aulas futuras aqui. Beleza. Quais são esses 8 desperdícios falando cada um deles? Primeiro, defeito. Cara, nada é mais caro do que retrabalhar algo. É muito mais barato fazer certo desde a primeira vez, né? Crosby já dizia isso. Então, defeito inaceitável. Depois, superprodução. Você produzir mais do que era necessário ou antes do momento que era necessário. Por quê? Porque você fez um trabalho que não precisava ser feito. Peter Drucker falava: não há nada mais idiota do que fazer algo eficientemente que não precisava ser feito. Essa é a ideia. Poxa, você não vai fazer nada a mais e nem antes da hora. Por quê? Porque é desperdício. Depois, tempo de espera. Poxa, inclusive, fazer antes da hora, você vai deixar aquele trabalho esperando o próximo passo. Essa é a mesma ideia. Mas, tempo ocioso de pessoas, pessoas paradas, materiais parados, máquinas paradas, isso é desperdício. Transporte. Poxa, eu tenho que pegar eu estou fazendo esse celular. Aí eu pego a carcaça, carrego por 2 quilômetros aqui para o outro lado da minha fábrica, faço uma partezinha, boto a tela, depois eu volto os 2 quilômetros aqui, boto a capinha, depois eu venho 2 quilômetros. Cara, reorganiza isso para diminuir esse transporte. A gente estuda muito isso lá em logística, lá em layout do almoxerifado, por exemplo. Movimentação. Aqui, pessoal, ó, transporte tem a ver com o transporte da mercadoria de um ponto a outro. Movimentação é você fazer um monte de malabarismo desnecessário. Se você pegar, por exemplo, uma linha de montagem de um carro automobilística, os robôs que fazem as soldas, eles têm uma sequência extremamente racional para diminuir essa movimentação, não precisar ficar girando tanto o carro, girando tanto o eixo ali do robozinho, certo? Você diminui esses movimentos necessários. Estoque. Poxa, você manter recurso a mais, né? Também muito chamado de inventário aqui, tá? O desperdício de inventário é você manter estoque parado, mais do que o necessário. Estoque não só de matéria-prima, pode ser estoque de pessoas, né? Você ter pessoas ali mais do que o necessário. Tá vendo que quanto mais pessoas desnecessárias, vai aumentar o tempo de espera, né? Os desperdícios aqui são interrelacionados. Processamento desnecessário, realizar tarefas, atividades que não precisavam ser feitas. Então, por exemplo, eu adoro pensar de forma lógica, assim, como que eu posso melhorar meu trabalho? E aí, por exemplo, eu estava lavando louça. E toda hora eu lavava, limpava a pia, lavava mais uma coisa, limpava a pia. Pô, limpa a pia no final. Você pode fazer uma limpeza só no final. Você vai ficar fazendo a cada nova etapa, entende? Só um exemplo. Tudo que é feito e não precisava fazer é um desperdício. E por último, conhecimento. Aqui o conhecimento pensa em competências, né? E é o nosso chá. Conhecimento, habilidades e atitude. Eu tenho pessoas na minha organização. Pessoas são talentos, né? Possuem conhecimento, possuem competências. Eu preciso aproveitar ao máximo isso. E principalmente, se essas pessoas saírem, eu preciso reter esse conhecimento, essa expertise gerada na minha equipe. Trazendo, tirando do conhecimento tácito que está na cabeça das pessoas, está explícito. Esse último, né, conhecimento ou desperdício intelectual, pode vir sinônimo, ele é novo. São esses os 8 desperdícios. E é isso que cai no Lean. Lean é você entender que é enxuto. Agora, falando de Kanban. Kanban, na tradução literal, quer dizer cartão. Também surgiu lá no Japão pós-guerra no sistema Toyota. Quem fez foi o Taishi Ono, que participava da JUSE também. Japan Union of Science and Engineering. E a ideia do cartão? É ser algo visual, é ser algo bem rapidinho de perceber, não ser um dado, um computador, que você tem que abrir o computador, abrir o Excel, saber mexer no Excel. Não, você bota uma lousa, um post-it, por exemplo, e aí você fica mais visual. Essa é a ideia. Na gestão ágil é de ser visual, ok? Visual. Para que serve o Kanban? Pergunta clássica de prova. Controlar o work in progress, ou fluxo de trabalho. Por que eu boto em inglês? Porque cai em inglês, pessoal. Não tem como. Você controla o fluxo de trabalho. Por quê? Você põe aqui, ó, tudo o que precisa ser feito. Por exemplo, naquele sprint. Posso combinar Kanban com Scrum? Tudo que eu estou fazendo naquele momento.
E quando terminou, tudo que está feito. E aí eu percebo o seguinte, cara, tem um monte de coisa para fazer, pouquíssimo de coisa feita e fazendo e menos ainda feito. O fluxo de trabalho aqui não está constante, não está sustentável. Lembra aquela ideia de entregas constantes, um ritmo de trabalho sustentável? Ou tem um monte de coisa para ser feita, fazendo aqui, perdão, tem um monte de coisa fazendo. E falta um tempão ainda para terminar a sprint. Opa, diminui o que a gente precisa fazer agora, nesse momento, para a coisa ficar mais sustentável, mais fluida, mais constante. Então, a principal característica do Kanban é ser visual, é ser prático. E a principal funcionalidade do Kanban é controlar esse fluxo de trabalho. Ver se está havendo um gargalo, um estrangulamento, se está havendo algum obstáculo aí. Essa é a ideia do Kanban em gestão ágil. E aí, a gente tem alguns desdobramentos que cai menos. O que mais cai está nesse slide aqui. Vamos lá. Características além, né, do Kanban que eu falei. Bom, foco no fluxo de trabalho, né, Work in Progress, WIP. É uma gestão visual, bem visual, mais visual que isso, impossível. Né? Eu limito esse trabalho em progresso, né, em processamento naquele momento, e permite, galera, isso cai bastante em prova, tá? Até. Permite a melhoria contínua. Por quê? Você consegue visualmente controlar as coisas. Aliás, todas as ferramentas ágeis são pautadas bastante nessa melhoria contínua. Você ir fazendo um pouquinho por vez, melhorando sempre. Fazendo um pouquinho por vez, mas melhorando sempre. Ok. A partir do Kanban, a gente faz o quadro Kanban. O que é o quadro Kanban? Pensa que é uma lousa, pensa que é um quadro metálico que você bota imã, pensa que é um quadro de cortiça e você vai colocando os alfinetes, sei lá o que você vai fazer. Normalmente, ele tem 3 colunas, no mínimo 3. A fazer, ou to do, fazendo, que é o doing, feito, que é o done. Essas 3 precisa ter. Só que ela pode trazer mais. Ela pode trazer, por exemplo, né, o backlog, que é aquela lista de tudo que eu preciso fazer. Depois, análise do que tá sendo, do que vai ser feito. Depois, fazendo, testando, em piloto, né, tipo, testando com o cliente, depois entregue. Posso desdobrar isso. Mas no mínimo, a fazer, fazendo. Fechou? Isso que eu queria que você lembrasse de Kanban. Outra ferramenta, metodologia, é o Design Thinking, pensamento de design. O que é design, gente? Primeiro, antes da gente entrar pro slide, não ache que design é você olhar uma cor bonitinha, a paleta que combina com cor. Não é isso. Design aqui, pensa em funcional. Ou seja, tem que ser prático, tem que ser funcional para o usuário. Não pode ser complicado, tem que ser intuitivo, tem que ser à prova de erro. Né? Qualquer abençoado tem que saber. Se qualquer pessoa tem que saber, você tem que entender as pessoas. Você tem que se colocar no lugar das pessoas. Então, outra ideia muito forte do design é a empatia. É entender que, às vezes, uma pessoa mais velha vai ter mais dificuldade de usar um programa de computador, por exemplo, um aplicativo. E aí você tem que se colocar no lugar dessas pessoas, mapear essas pessoas para ter funcionalidade. Senão você vai fazer um negócio super bonito, super bacana e não vai ser funcional, não vai ser usado. Entendeu essa ideia do design? Eu vou te contar uma historinha agora, só para a gente descontrair. Eu participei agora, há pouco tempo, estou terminando, de um projeto de instalação de um programa, de um sistema de controle de biblioteca, de acervo, num lugar que eu faço trabalho voluntário. E aí, cara, a gente viu um sistema, na verdade não fui eu que vi, eu só ajudei, e cadastramos livros, pensamos do negócio mais simples. Tá. Só que quem são os usuários, os voluntários que trabalham na biblioteca? Normalmente são pessoas mais velhas, que não têm conhecimentos, habilidades e atitude para mexer em computador. E aí, você faz um baita de um sistema, você implementa um negócio super robusto, mas que não funciona na prática. Por quê? Porque a pessoa não sabe nem fazer o login para entrar no sistema da biblioteca. Tá vendo essa desconexão? O que faltou? Empatia. Empatia nossa de entender quem vai usar o programa. Afinal, o foco é no cliente, é no cara que vai usar aquele produto, resultado do projeto. Entendeu? Falando agora de design thinking mesmo, né? Da metodologia, você entendeu que design não é só fazer uma fonte bonitinha, uma cor bonitinha. Esse pensamento do design é uma metodologia para entender as dores, as necessidades dos usuários e criar soluções inovadoras, criativas. Ele tem um processo, né, de
sequenciamento de atividades, que vai, né, de descoberta, ou seja, entender o teu cliente, mapear o teu cliente, criar essas personas, né? Então, ter empatia e definir o cliente. Depois, ideação. O que é ideação? Criar soluções, criar várias soluções e escolher quais soluções eu vou, quais soluções eu posso implementar agora, qual solução eu não consigo fazer, etc. Depois, prototipo, ou seja, crio protótipos, crio mínimos produtos viáveis para ser testados, experimento, né, e valido com o cliente. E vou refazendo isso. Isso daqui é cíclico. Você já pegou que tudo na gestão ágil é cíclico, né? PDCA pode ser visto como metodologia ágil, até se você quiser, tá? Brainstorming pode participar daqui no momento de ideação. Enfim. Ainda falando de design thinking, a gente tem o modelo do duplo diamante. Por que duplo diamante? Porque, por incrível que pareça, esse losango aqui, ó, é chamado de diamante. Eu tenho dois losangos duplo diamante. O que é a ideia do diamante aqui, ó? Eu tenho um momento de análise. Quando eu falo análise, você está expandindo. Então, eu tenho dois momentos de análise e dois momentos de síntese. O que é a síntese? É o contrário da análise. Você vai reduzir, você vai focar, você vai diminuir aquela amplitude causada na análise. Você já vai entender. Então, síntese. Síntese aqui, síntese aqui. Então, você tem um duplo momento. Presta atenção em mim. Começa, ó, são essas mesmas fases aqui, as fases anteriores aqui, ó, tá? Momento de análise é o momento que eu quero expandir o volume de informação gerada. Então, no momento de empatia, eu estou tentando mapear, coletar dados, gerar informação, conhecimento, do máximo possível. Então, dores, características dos meus clientes, né? Características. Só que são características aqui, não de IBGE. Sabe aquela característica assim, a cor, sexo, religião, idade, nível escolar. Não é só isso, é muito além. São dores mais subjetivas, são características, perdão, mais subjetivas. Eu quero saber como pensam, o que vivem, o que comem, quais seus medos, é meio Globo Repórter. Assim. Hoje no Globo Repórter. Você tem que entender de forma mais subjetiva, mais intrínseco. Ok, a partir que eu coletei o máximo de informação, ó, eu amplio, né? Analisei o máximo de informação, eu vou sintetizar, eu vou definir personas aqui. Eu vou criar personas. O Rafael, que tem 40 anos, que mora em Lages, que gosta de Pearl Jam, que adora amarelo, você já deve ter percebido, bota amarelo em tudo, que tem uma gatinha, que ama muito a gatinha, que tem uma esposa, que ama muito a esposa, enfim, vai criar as personas aqui. Define. Nesse momento de empatia, eu posso usar brainstorming, por exemplo, sempre aqui no Storming. Eu não sei o que é brainstorming, assiste a aula de qualidade lá, eu falo disso. Então, é uma forma, por exemplo, de eu criar personas, mas de pensar fora da caixa. Eu posso usar várias ferramentas aqui. Beleza. Definir essas personas, esses usuários, as dores, as características deles, eu vou começar a gerar informação, a solução. Pensar em possíveis soluções. Idealizar, né, possíveis soluções. E aí, de novo, é um momento de análise. Eu vou tentar gerar o máximo de soluções possíveis. De novo, o brainstorm aqui é bem-vindo. Depois, a partir dessas ideias geradas, eu posso tentar começar a combinar, fazer um diagrama de afinidade, que a gente vai ver hoje também. Combinar essas possíveis ideias, ver aquilo que deve ser feito, aquilo que, podemos também fazer isso, aquilo que, vamos evitar fazer aquilo, e aquilo que, cara, isso a gente não pode fazer agora. Tá vendo? Depois de idear, a gente sintetiza, a gente vai focalizar os recursos, a atenção em o que a gente vai resolver fazer com aquele projeto, com aquela solução. É importante esse momento de síntese final aqui, porque senão você fica querendo abraçar o mundo, e não dá. Lembra, eu quero fazer uma entrega rápida, no futuro eu faço uma nova entrega, eu faço uma nova versão do programa aqui, etc. Isso daqui, esse design thinking aqui, funciona muito bem, por exemplo, com aquela plataforma do gov.br. Gov.br é um design de serviço, né? A ideia do design de serviço, pensar de forma empática, né? Em gerar serviços para o cliente cidadão aqui, pensando e participou de todo esse processo de design thinking aqui, para você realmente ter uma plataforma que fosse usada, e não
criar toda uma plataforma que ficasse lá parada. Uma plataforma bonita, que nem o meu programa lá da biblioteca, mas que ninguém. A partir do momento que eu elaboro os protótipos, eu testo, né? Ó, tudo isso vai convergindo aqui até eu ter o projeto aqui no final. Produto do projeto no final. Fechou? Isso é o Design Thinking. Agora eu vou falar de OKR. Cuidado, OKR pode vir na gestão ágil ou pode vir no teu edital como gestão estratégica. Ou como planejamento estratégico. Então, assim, das ferramentas que eu vou te apresentar hoje, é a que menos fica ligado em projeto propriamente dito. Ela pode vir como qualquer coisa, definição de objetivo. Lembra a APO do Peter Drucker, Administração por Objetivos? Que pode usar em remuneração, pode usar, né, em gestão por competência, baseado em APO e tal. A OKR também, eu posso usar em várias coisas. É bem flexível. Objetivos e resultados-chave. Essa é a tradução literal. O que é o OKR? Você pegar objetivos macro, complexos, e desmembrá-los em objetivos menores e formas de alcance desses objetivos. Sair do nível estratégico, que é mais conceitual, lembra das habilidades do administrador, mais conceitual, mais abstrato, e desmembrá-lo, expandi-lo, explodi-lo para o nível operacional, facilmente identificável. Resultados-chave, ou seja, para atingir esses objetivos, eu preciso ter resultados importantes. Para atingir esses resultados, eu tenho que ter iniciativas específicas. E para saber se eu estou chegando nisso daqui, eu tenho que ter indicadores de desempenho. Resumão aí de OKR. Falando no slide. Objetivos e resultados-chave, então, eu tento pegar os objetivos principais da organização. Eu já vi autor falando que é no máximo 8 objetivos, mas assim, esse número aqui, ele é estranho, né? Porque depende do tamanho da organização, depende do ramo de atividade e tal. Mas poucos, porém, relevantes, tá? Pensa na ideia de relevância aqui, ó. Antes estrategicamente. Portanto, tem que ter um alinhamento estratégico, aquele referencial estratégico da missão, visão, valores. Esses objetivos são acordados de forma integrada, semelhante à APO, entre gerentes e subordinados. Gerente fornecendo os meios, os recursos necessários, subordinado executando o trabalho. Feito de forma transparente. Lógico, se é mútuo, se é algo acordado mútuo, isso tem que ser transparente, tem que ser claro. Todo mundo tem que entender a sua participação nesse projeto, nessa definição de objetivo. Isso promove engajamento, motivação dos colaboradores. Por quê? Porque o cara que veio aqui falou que dava conta, agora ele vai ter que dar conta. Essa é a ideia. Gera um sentimento de propósito, porque eu botei a minha palavra que eu ia fazer, eu ia fornecer os meios, ou eu ia executar se eu sou um subordinado. E gera também uma sensação de pertencimento. Pertencimento. É diferente. É diferente quando o gerente chega para você com a meta pronta e fala: você tem que vender 25% a mais o ano que vem. É diferente quando você participa do planejamento para o ano que vem e fala que vai vender 25% a mais. Entende? Você participa daquele projeto. O coordenado, né, participa daquela definição. Os OKRs são revistos mensalmente, trimensalmente. Pensa assim, ó, há uma revisão constante. Monitoramento constante. Por quê? Porque tudo que é ágil tem que ser constantemente verificado. E se o mundo mudou? E se os objetivos da organização mudaram? Entende? Essa é a ideia. E, uma vez definido, esses objetivos saem do nível estratégico, perpassa por todos os departamentos táticos, todas as áreas táticas, e vem para toda a operação da empresa, todo o ambiente operacional. Então, há uma abrangência que ele vai se desmembrando. De forma visual, a partir dos objetivos gerados, então, né, para onde eu quero ir, para onde eu preciso ir, onde eu quero chegar, eu defino resultados-chave para viabilizar isso. Então, como eu sei, como que eu vou viabilizar onde eu quero chegar? Mas isso. E eu defino o destino, escolho o caminho, que é a iniciativa, é caminhar, é andar. Né? Então, como que eu vou fazer para ter esse resultado, para chegar no objetivo que eu quero? Parecido, pessoal, se você já estudou motivação,
Lembra da teoria da expectância do Victor Vroom? A partir de um objetivo, eu tenho que ter um desempenho, um resultado, eu tenho que ter um desempenho, que eu tenho que ter um esforço. Eu tenho que acreditar que esse esforço que eu estou fazendo vai me gerar o resultado lá no final, o objetivo que eu quero. Mais ou menos isso. Tá? Só para facilitar ou para complicar a tua cabeça aí. Mas essa é a ideia do OKR. Você pegar objetivos, às vezes, difícil de se entender, em objetivos menores, mais fácil de se entender. Opa, eu não sei o que é na organização, vamos supor que a visão da organização é ser reconhecidamente a melhor organização para, sei lá, qualquer coisa. Melhor. Cara, isso é muito abstrato. Como é que eu sei que eu sou melhor ou não? Bom, então eu divido essa visão em objetivos menores. Por exemplo, dominar mais de 33% do mercado, por exemplo, né, ou fatia de mercado, 33%. Eu ter uma retenção de cliente de 90%, eu ter um aumento nas vendas em 10%. Tá vendo que isso eu consigo entender. Agora, ser a melhor organização fica às vezes meio etéreo, meio abstrato. E aí? Bom, para ter esses objetivos, eu preciso chegar em resultados-chave. Bom, eu vou aumentar as vendas para o próximo trimestre em 50% para aumentar em 10% meu market share, por exemplo, a fatia de mercado. Eu vou criando ali objetivos menores, resultados que eu tenho que alcançar e como que eu vou controlar isso. Né? Faltou nesse slide aqui a ideia dos Key Performance Indicators, né, os KPI, os indicadores chave. Entra no lugar errado. Desempenho. Indicadores mais relevantes que eu preciso monitorar para saber se eu estou. Essa é a ideia do OKR. Tem um alinhamento total estratégico, ou seja, está tudo relacionado aqui, tá? Mapa estratégico, os KPIs, os principais indicadores, a cadeia de valor da organização, referencial estratégico, que é o MiViva, visão, valores. Tudo isso está interrelacionado. Vou falar um pouquinho mais quando eu falar lá na aula de planejamento. Eu vou trazer de novo o OKR nessa pegada. Fechou? Agora, galera, assim, ó, o que eu mais queria falar de gestão ágil, o que mais cai em concurso é isso. Agora eu vou te dar outras ferramentas. Nesse bloco, nesse capítulo, lembra que aí na barra de rolagem da tua aula, né, tem os capítulos. Eu vou compilar aqui várias ferramentas auxiliares, que normalmente são associadas ao Scrum. Tá? Primeiro, quando a gente vai priorizar projeto, eu sempre estou colocando aqui para que serve a ferramenta. Eu posso ter uma mapa, uma matriz, um gráfico de impacto e esforço. Como assim? Esforço são os esforços que eu tenho que despender para conseguir realizar aquele projeto. Impacto é o resultado daquele projeto. Aí vamos supor que eu tenho uma lista aqui ó, de projetos gigantesca. E lá na aula de gestão preditiva de projetos, eu tinha feito um reel para você. Falando assim, eu tenho um monte de ideias, um monte de projeto em análise, um monte de projeto aprovado, um monte de projeto priorizado. E poucos projetos priorizados. E alguns projetos em andamento. Lembra desse funil lá na aula de projetos? Aqui é a mesma ideia. Eu tenho, às vezes, vários projetos aprovados. Ou seja, eu já estou com aprovação de fazer aquele projeto. Pensa sei lá, às vezes a Disney, por exemplo, tem um monte lá de série que ela quer fazer, um monte de filme que ela quer fazer. Mas ela não está fazendo todos ao mesmo tempo. Ela precisa priorizar. Por quê? Porque ela não tem recurso para fazer todos de uma vez. E mesmo se ela fizer todos de uma vez, o cliente vai ficar perdido e não vai aproveitar melhor. Então, às vezes, é melhor, é mais estratégico ela segurar um projeto. Isso é só um exemplo, tá? E a matriz, então, ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai plotar, né, o esforço entre baixo e alto e o impacto, o resultado desse projeto, entre baixo e alto. O impacto pode vir como valor estratégico aqui, né? Essa contribuição para a estratégia, para a visão de futuro da organização. Ainda, isso daqui pode vir como uma ferramenta de gerenciamento, né, priorização, gerenciamento de portfólio, ou seja, todos os projetos que começaram, que já acabaram, que vão começar ainda da organização. Beleza. Aí, eu vou ver o seguinte, tem projeto que é um baita de um esforço, eu vou me esforçar um monte, vou gastar um monte de recursos, mas o impacto é pequeno. A gente chama de ralo aberto. Cara, só vai gastar dinheiro. O que você vai fazer com esse projeto? Você pode ou cancelá-lo, ou deixa ali engavetado, deixa na geladeira. Outros projetos que o esforço é pequenininho,
mas o resultado também é pequenininho. A gente chama de ganho marginal, por quê? Às vezes você nem quer ter aquele projeto, só que ele ajuda os demais, ele tá ali no meio, ele meio que você ganha pelas bordas, né? Essa ganho marginal é nesse sentido. Um ganho pequeno, mas às vezes vale. Deixa ele meio ali em paralelo, meio em segundo plano, mas vale mais do que o ralo aberto. Depois, eu tenho projetos, eu tenho um grande impacto, desculpa, um grande envolvimento de recursos, mobilização de recursos. Só que também o ganho é alto. São os grandes projetos. Cara, são os projetos que eu tenho que olhar de perto. Pensa que isso daqui é uma lupa. Lupa feia, né? Eu não vou desenhar essa lupa, não. São projetos que, cara, você tem que pensar bem, porque o risco é alto, o recurso é alto, só que o impacto também é alto. Então, vale a pena, né? Pena. E o mais importante de todos, deixei por último de propósito, são as vitórias rápidas. A gente fala de vitória rápida lá em melhoria de processos também. O que é a vitória rápida aqui? São projetos que eu tenho um recurso pequeno, um risco pequeno e com um baita de um valor estratégico aqui. Cara, é aquele que você tem que focar, é aquele que tem que ser mais rápido, porque vai te dar uma vitória rápida. Quick win é essa a ideia. E a quick win, às vezes, o impacto nem é tão grande, mas já dá uma sensação de vitória para o time, já dá uma sensação de, opa, estamos ganhando. E aí aumenta a motivação dos indivíduos, aumenta a consciência, o credo que aquela equipe é capaz, que aquela organização é capaz. Então, as quick win melhora a cultura da organização, porque melhora ali o engajamento das pessoas, melhora a motivação, porque, segundo até o Bandura, um autor de motivação, quando a pessoa crê que é capaz, ela aumenta a motivação dela, aumenta o valor estratégico, lógico, porque você já começa a ganhar aqui, né? Começa a melhorar as coisas, estratégico, etc. Quick win é só abraço. Pode até não ser de tanto impacto, tá? Os grandes projetos pode até ter um impacto maior, um resultado maior. Só que a quick win vai mais rápido, você gasta menos recurso, o risco é menor e já vem um retornozinho, então vale a pena. Entendeu? O resultado pode até ser menor que o grande projeto aqui, mas vale a pena priorizar, começar por ela. Fechou? Próxima ferramenta auxiliar, o storytelling. Eu já, inclusive numa aula, eu contei a ideia do Jornada de Herói aqui, um avançado de questões, contando a ideia do Harry Potter aqui. A Jornada do Herói serve para qualquer filme de qualquer história, qualquer livro, né, qualquer obra de ficção, de fantasia, de ficção, de narrativa. Serve para qualquer coisa, tá? Desde Duro de Matar, Harry Potter, Star Wars, Senhor dos Anéis, serve para qualquer coisa. E a ideia da jornada do herói? Ou do storytelling, a mesma linha de raciocínio. O storytelling é a arte de contar histórias. Então, storytelling é você criar narrativas envolventes usando personagens para você se olhar, se imaginar naquela história e ter um engajamento maior, uma atenção maior. Isso está baseado no conceito do neurônio espelho, no espelhamento neural. Você se vê naquela história, se imagina naquela história e consegue lembrar muito mais. Se eu estivesse contando uma história, um professor de história, por exemplo, que conta a história na perspectiva de professor, em 1500 veio Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil. Cara, você vai ficar ali aquela história chata. Agora pensa se ele contasse a história como se fosse uma fofoca ou como se fosse um filme e você se imaginar naquela cena. Provavelmente, ainda hoje você lembraria de toda a aula de história lá da oitava série. Mais ou menos isso. E o storytelling, ele está baseado no conceito da jornada do herói, em 3 atos, né? Primeiro, segundo e terceiro. E essa ideia, então, é você ouvir do cliente, conseguir criar histórias junto ao cliente, etc., para extrair os requisitos que o cliente às vezes nem sabe que tem. Você não, se você fizesse só um questionário para o cliente para saber o que ele quer com aquele produto, com aquele software, enfim, talvez ele não conseguisse expressar todos os requisitos. Eu participei uma vez de uma consultoria de uma empresa de viagem, né? Esse é o nome, uma agência de viagem. Uma agência de viagens. O que ela fazia? Para o cliente, né, planejar uma viagem com eles faziam um questionário. Só que o questionário, ele é muito frio e ele já é padronizado. Você não tem como criar perguntas ali, né, na hora. E aí, o nível de satisfação dos clientes após a viagem não era tão bom. O que eles fizeram? Eles começaram a criar essas narrativas. Pedir para o cliente contar uma história de um lugar que ele quisesse ir, o que ele queria fazer nesse lugar, como que ele imaginaria que fosse a viagem. E aí, nessa ideia do storytelling,
Ellen. Coisas que estavam intrínsecas na cabeça do cliente vieram foram expostas, vieram à tona e aí o agente de viagem conseguiu planejar melhores viagens. Essa é a ideia do storytelling. Não vou contar toda a historinha aqui. Na verdade eu vou, né? Não sei porque. Por exemplo, a jornada do herói serve para qualquer coisa, né? Sei lá, falei do Harry Potter num vídeo anterior. Vamos pegar, sei lá, o Senhor dos Anéis. O Frodo tava lá de boa, aí veio o Gandalf, é, contou pra ele do anel, aí o Frodo falou, não quero, deixa o Bilbo aí, não é problema meu, mas o Bilbo sumiu, então fica com o Frodo a responsabilidade. Beleza, então o Gandalf ajuda o Frodo, vão lá formar a Sociedade do Anel, né, aliados e inimigos aqui, já começa os Nazgûl lá, começa a atacar o Frodo, tem o Passo Largo lá, que é o Aragorn, aí vão formando lá, vai participando de toda a saga ali até o Monte da Perdição, ele chega no Monte da Perdição, não ia dar merda, o Sam ajuda, daí ele consegue jogar lá o anel no Monte da Perdição, morre junto o Gollum, e aí ele volta pro condado, o Bilbo vai lá para as terras dos elfos, que eu esqueci o nome, e volta ao mundo comum. E aí uma nova jornada. Se você quiser brincar disso daqui, ó, dá para servir para Star Wars, para qualquer filme de ação, qualquer coisa, né? Vai ter um final. Outra ferramenta, Planning Poker. O que é o Planning Poker? É você ter cartas como se fossem cartas de baralho, com números. Esses números indicam a quantidade de recurso que eu vou estimar, então o Planning Poker serve para estimativa. Estimativa do quê? Do risco de uma atividade ou da quantidade de recursos que eu vou usar numa entrega. Serve para quantificar, estimar. Então a equipe, por exemplo, posso usar o Team Scrum aqui, né? Team Scrum vai lá fazer a Planning Meeting, né? A Sprint Planning. O que a gente vai fazer nessa sprint? Aí a gente olha um monte de requisito que está lá no backlog da sprint. Aí a gente vê, pô, como que eu sei quais requisitos são mais fáceis de serem feitos? Planning Poker é uma forma. Então você brinca, né? Eu botei aqui o gamification, que é o trabalhar se divertindo, brincando, como se fosse um joguinho. Aí a 1 é pouco recurso, 21 é bastante recurso. Outra coisa importante, né? Os números aqui seguem a sequência de Fibonacci. A ideia lá aquela ideia da espiral de ouro, né? Da sequência. Que é o próximo número é a somatória dos dois anteriores. Tá? Então, começa no 1. 1 mais ele mesmo, né? Tem o 0, vira 2. 2 mais 1 vira 3. 3 mais 2 vira 5. 5 mais 3 vira 8. 8 mais 5 vira 13. 13 mais 8 vira 21. E vai até o infinito, né? Mas a ideia aqui não é ter infinitas cartas, né? Por exemplo, aqui tem um pack com 21 cartas. E a cartinha do café, que é assim, ó. Cara, começou a ficar um conflito aqui, o Joãozinho acha que é 1, a Mariazinha acha que é 13, e ficam se brigando e não estão chegando a uma solução. Vem alguém e joga a carta do café, falando, para aí, vamos tomar um cafezinho. Rafael, parece piada isso daqui. A ideia é ser mais leve, ser um negócio mais de brincadeira. Então, cartas com esforços possíveis, tentar fazer estimativas mais precisas, precisas bem entre aspas aqui, né? Mas, porque às vezes é um trabalho inédito, eu não tenho como estimar bem feito, né? O que mais? E aí, quando eu tenho o resultado disso, eu tenho aquele story points. Lembra que um epic, que é aquelas dores, aqueles requisitos mais importantes, se subdivide em story points. Story point 1, story point 2, é o story point. Então, o Planning Poker é a técnica para estimar esses story points, né, esses requisitos mentais. Essa é a ideia. O que cai aqui? Eu já vi, por exemplo, eu acho que foi a SES Gran Rio ou a FGV, perguntando da sequência de Fibonacci. Loucura, né? Mas é aquela ideia, né? De administração, cara, pode vir tiro de qualquer lado aqui. A gente tenta ampliar o teu subsídio, aí, o teu arcabouço para você ir para a prova. Mas pode vir aí tiro novo de qualquer lugar. Próxima ferramenta, ainda sobre priorização. Priorização de backlogs, eu falo aqui requisitos, né? A matriz Buck. O que é Buck? Benefício para o negócio, benefício para o usuário
E o custo. Aqui, custo, pensa num custo genérico, tá? Esse esforço que você tem que despender para ter aquilo. Benefício é algo bom. Benefício para o usuário é algo bom. O custo é ruim, por isso que eu diminuo aqui. E como é que funciona? Bom, através de post-it, de Kanbans, né? Eu tenho várias histórias do usuário aqui que eu preciso fazer, são requisitos que eu preciso cumprir. Bom, o que eu vou priorizar? Eu vou ver esse stories aqui, esse user stories, ele tem um baita de um benefício para o usuário, desculpa, para o negócio, para o projeto. 4. Ele tem 4 para o benefício do usuário e ele tem 2 de custo, o mediano. 4 mais 4 menos 2. Prioridade. 8 aqui não é o resultado, tá? O resultado aqui seria 6, né? Não sei o que eu fiz aqui nesse. Eu nunca percebi que estava errado aqui, mas 4 mais 4, 8. 8 menos 2, 6. 3 mais 2, 5, menos 1, 4. Aqui tá certo. 3 mais 3, 6, menos 4, 2. Ó. Então, valor para o negócio mediano, valor para o usuário mediano, só que tem um baita de um custo. Alta complexidade. E como é que eu defini esse 4, 4, 2? Pode ser com um sprint, o Planning Poker, por exemplo. Ok? Combino aqui as ferramentas. E aí eu vou ver. Aquilo que deu um maior número aqui, eu vou priorizar. Ok? Pode vir benefício, urgência e complexidade, porque dependendo do autor, às vezes a banca pega de um blog, enfim, né? Ou de uma tese de doutorado, e aí complica um pouquinho. Mas pode ser benefício para o negócio, usuário e custo, pode ser benefícios no geral, pode ser urgência, que aquilo tem, né? Aquela tem que ser para ontem, e a complexidade ou custo aqui, algo ruim. Tá? Essa é a ideia. E sempre ferramentas visuais, né, gente? Fácil de verificar, não é aquela coisa. Outra ferramenta de priorização também, a matriz Moscow. Moscow é um acrônimo adaptado aí. O que é? Must have, então, tem que ter, must have, né? Você precisa ter aquilo, é essencial para o negócio. Lembra quando a gente estava lá na Design Thinking, ideando, prototipando, escolhendo coisas para fazer naquele projeto? Tem requisitos que são essenciais. Cara, eu preciso fazer isso. Must have, tem que ter. Should have, é importante ter. Pô, bem que podia ter isso daqui também, né? Um pouco mais importante. Should have, cara, até opcional. Neutro, assim, sabe? Pô, seria legal. Um ou outro da equipe acha legal. Deixa em terceiro plano. E não terá. Cara, isso daqui, ó, eu não quero que tenha. Então, essa é a ideia do Moscow aqui, né? Moscow. Fizeram isso só pra formar a palavra, né? A da Rússia, isso é uma palavrinha conhecida. Mas, de novo, né? Eu uso post-it ali com histórias do usuário que eu quero, que eu preciso ter, que eu gostaria que tivesse, que é opcional, e aquilo que eu não quero que tenha. Priorizando. Primeiro isso, depois isso, se sobrar recurso, isso daqui de forma alguma. Show? Próxima ferramenta, diagrama de afinidade. Diagrama de afinidade, na verdade, eu posso sempre combinar com a etapa final do brainstorming. Lembra que no brainstorming eu vou gerar o máximo, análise, máximo de ideias possível. Depois eu uso o diagrama de afinidade, análise. Depois eu uso o diagrama de afinidade para sintetizar. Organizar, cada ideia gerada aqui em grupos. Esse grupinho aqui, esse grupinho aqui, esse grupinho aqui. Ideias análogas, semelhantes. Também de forma visual, combinando ideias criativas, ajuda a combinar ideias, tá? Combineira aqui. Né, e eu posso usar aí em várias outras ferramentas. Diagrama de afinidade é só para você organizar as ideias de forma visual. Por último, agora uma parte mais de controle, o gráfico Burn Down Chart, ou o gráfico de evolução regressiva. O que é isso? No início do projeto, eu tenho, no eixo Y, né? No início do projeto, é no tempo, né? Então, no início do projeto, eu tenho 100% do meu trabalho restante. Todo o trabalho que eu preciso, de todo o recurso que eu tenho, enfim. Mas todo o esforço que eu preciso fazer para chegar no final do projeto. No final do projeto, eu vou limpar um pouquinho. Você já entendeu que isso daqui é no tempo. No final do projeto, o 100% do esforço que eu tinha vai ir a zero. Por quê? O projeto acabou. E aí eu faço um planejamento, de forma linear. Eu vou tirar, pelo amor de Deus. Essa linha vermelha aqui, ó. Então é a estimativa. Eu botei linear, poderia ser diferente, mas é o que eu planejei fazer.
Se eu tô usando mais, diminuindo os esforços, ó, mais rapidamente do que eu planejei, opa, carinha feliz. Por quê? Porque eu vou terminar mais cedo, entende? Agora, se no passar do tempo, em algum momento, eu tô acima, ó, do que eu planejei, isso é ruim. Por quê? Porque se essa reta se continuasse, ó, o projeto ia atrasar, tá vendo? Ó? Se eu entendesse aqui. Alguma coisa teve que ser feita, alguma decisão para correr, terminar esse projeto no prazo. Ah, Rafael, mas você falou que terminar no prazo não é importante. Eu não falei isso. Eu falei que é menos importante do que entregar valor. Perceba essa diferença. Ó, por exemplo, aqui, ó, se nada fosse feito, o projeto nunca ia terminar. Agora aqui tava show de bola. Tendência, né? Se seguisse essa reta, ia terminar 2 dias antes, ó, o projeto. Então serve para você controlar o trabalho do projeto. Ah, Rafael, cai perguntas numéricas aqui? Não, pode cair. O Burn-Down Chart, gráfico de evolução regressiva, porque, é regressiva porque vai a zero, né? E evolução porque não tem. Cai, tipo, o gráfico perguntando qual ferramenta é. Ah, isso daqui é Kanban? Não, é gráfico de evolução regressiva, ou em inglês Burn-Down Chart. Fechou? E aqui um resumão com duas ferramentas mais da TI que a gente não trabalhou. Em algum momento eu acho que caiu em alguma questão, eu botei ali. Vamos lá. As principais. Scrum são sprints que geram incrementos, time box fixa, eu tenho equipe, eu tenho o dia pilar, eu tenho os eventos, eu tenho os artefatos. Lean, pensamento enxuto, eliminar os 8 desperdícios. Kanban, cartão, visual, e o quadro Kanban controla o WIP, né, Work in Progress, o trabalho, o fluxo do trabalho. Design Thinking, você pensar de forma criativa, desenvolver soluções inovadoras, que lembra do duplo diamante, análise e síntese. Diamante. PMBOK, sétima edição, também é um pensamento ágil, né, que abandonou os processos de gestão de projetos e pautou em 8 domínios e 12 princípios. OKR, objetivos acordados de forma transparente e clara entre gerentes e subordinados, com revisões periódicas, principais objetivos e quais os resultados-chave para se chegar nesses objetivos. E aí, Extreme Programming, que é programação em pares, e DevOps, que são desenvolvedores. E os clientes, usuários, de forma integrada, né? Desenvolvedores e operadores. DevOps. Fiz um resumão aí só, né, para você levar para tua prova também. Lembra, não necessariamente pode estar explícito no teu edital, mas pode ser cobrado aí com novas tendências da gestão ou excelência nos serviços públicos, pode vir, inclusive, a pegada da agilidade ali, certo? Se você gostou desse vídeo, dá o teu curtir aí, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para receber novidades. A ideia é toda semana ter conteúdo novo, sempre de administração para concurso. Esse vídeo a gente focou, né, em teoria, para te dar esse arcabouço mesmo teórico para você resolver as questões, mas não deixe de assistir às aulas avançadas de resolução de questões também. E me coloco à disposição quaisquer dúvidas que surgirem, tamo junto. Ó, Charles Darwin já dizia lá no século passado, né? Não é o mais forte, o mais inteligente que sobrevive, é a raça, a espécie que se adapta melhor às mudanças. Fechou? Um abraço, até a próxima. Tchau.